Vocês sabem, meus amigos, houve um tempo em que a maldade havia se espalhado por toda a terra. O Pai, que ama e cuida de toda a criação, olhou para a humanidade e viu o quanto o pecado havia contaminado seus corações. A violência, a ganância e a mentira eram o modo de vida. As pessoas haviam se afastado tanto do bem que nem se reconheciam mais como filhos do Altíssimo. Mas, mesmo em meio a toda essa escuridão, havia uma esperança. Noé, um homem íntegro e temente a Deus, vivia entre eles, mas não como eles. Ele andava com o Pai e o buscava em todas as coisas. E foi a Noé que o Senhor falou, em meio ao silêncio de uma oração solitária, no topo de uma montanha. Ele o escolheu para ser o guardião da vida, para salvar não apenas sua própria família, mas também as criaturas da terra. Imaginem Noé descendo daquela montanha, o coração pesado, mas firme. Ele sabia que a tarefa que o Pai havia lhe dado era gigantesca e que sua decisão traria dúvidas e sofrimento à sua própria casa. Mas assim como uma árvore cujas raízes estão profundamente enraizadas no solo, Noé manteve-se firme. Ele olhou nos olhos de sua esposa e filhos e compartilhou a mensagem que havia recebido. Eles ficaram assustados, como qualquer um ficaria. Uma arca tão grande, por quê? Perguntavam eles. O que você ouviu, Noé? Mas mesmo com perguntas sem respostas, Noé teve fé. E fé, meus amigos, é acreditar sem ver, é confiar quando ainda não há evidências, é caminhar para o desconhecido sabendo que Deus está à frente, abrindo caminho. Noé e seus filhos começaram a trabalhar, cortando árvores, serrando tábuas e moldando a madeira segundo as instruções que Deus havia dado. Dia após dia, ano após ano. Os moradores da vila os observavam, primeiro com curiosidade, depois com desprezo. Por que construir um barco tão grande em terra seca? Zombavam. Era difícil entender para aqueles que nunca haviam visto uma chuva como a que viria, mas Noé, de cabeça erguida, continuava. Cada martelada na madeira era uma oração, cada pedaço ajustado era um ato de fé. E o Pai lá do céu sorria, pois via no coração de Noé uma confiança inabalável. Então, o povo começou a ridicularizar. Como crianças que zombam de algo que não compreendem, os homens e mulheres da aldeia riam, chamavam Noé de louco. Eles não percebiam que a arca não era apenas um barco, mas um símbolo de esperança. Deus estava dando a eles, mesmo que não percebessem, uma última chance. Noé os chamava para se arrependerem, para se voltarem para Deus, mas seus corações estavam endurecidos. E assim, eles continuaram vivendo suas vidas, sem saber que a oportunidade de salvação estava diante de seus olhos. Foi então que os animais começaram a vir. Imaginem isso. Duas a duas, as criaturas da terra, grandes e pequenas, vieram à arca. Não foi Noé quem as chamou, foi Deus quem as guiou. Os pássaros cortavam o céu em bandos, leões marchavam ao lado de cordeiros, e até mesmo as cobras e os insetos se apressavam. Tudo seguia uma ordem perfeita, uma paz divina. Noé e sua família observavam esse milagre e guiavam cada animal para o seu lugar. Que cena magnífica deve ter sido! E ainda assim o povo continuou cego para o que acontecia. Quando o último animal entrou na arca e a porta foi fechada, as primeiras gotas começaram a cair. Primeiro, tímidas, quase como lágrimas, e então, cada vez mais fortes. A terra, que nunca havia experimentado uma chuva tão intensa, começou a se transformar. As águas subiram e subiram, até que não havia mais refúgio. Aqueles que riram, agora choravam e batiam nas paredes da arca, mas a porta, selada por Deus, não se abriria. Foi um momento de dor, tanto para Noé quanto para o Pai, que via suas criações se perderem. Mas era necessário para que um novo começo pudesse surgir. Noé e sua família estavam seguros, mas não sem medo. Imaginem ficar dentro daquela arca, ouvindo o som ensurdecedor das águas e o rugir do vento. O que os mantinha fortes era a certeza de que Deus estava com eles. Dia após dia, noite após noite, as águas cobriram montanhas e vales. Mas, assim como as tempestades em nossas vidas, o dilúvio não duraria para sempre. E então, depois de 40 dias e 40 noites, a chuva parou. O silêncio voltou, e o mundo começou a respirar novamente. Noé soltou uma pomba, e ela voltou com um pequeno ramo de oliveira.
Ah, que alegria deve ter sido ver aquele sinal. A esperança havia renascido. As águas começaram a recuar e a arca repousou sobre o monte Ararat. Quando finalmente saíram da arca, o ar era fresco e o céu brilhante. O pai havia cumprido sua promessa. Um novo mundo se abria diante deles. Noé, com gratidão e reverência, construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. E Deus, em resposta, colocou um arco-íris no céu, um símbolo de sua aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio, prometeu ele. Aquele arco-íris não era apenas um sinal para Noé e sua família, mas para toda a humanidade. Era um lembrete de que, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus sempre prevalece. A terra floresceu novamente, a vida voltou a pulsar em cada canto, e Noé e seus descendentes recomeçaram. A história de Noé é uma história de obediência, de fé e de um amor incondicional do Criador para com suas criaturas. A Arca de Noé não foi apenas um abrigo de madeira, mas um testemunho do que a fé pode alcançar. Quando vocês se sentirem cercados pelas tempestades da vida, lembrem-se, Deus é sempre um refúgio seguro. Confie nele, e vocês verão o arco-íris em seus céus.